O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem priorizado você e o seu tempo? Eu quis fazer esse vídeo hoje porque a estagnação às vezes contamina, a procrastinação também. E hoje é um dia assim, hoje foi um dia que eu queria ter ficado em casa, eu não queria ter saído de casa e precisava resolver coisas. E tinha uma agenda para se cumprir, mas eu não queria, eu queria ficar em casa. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Como a gente está usando o nosso tempo para a gente ter qualidade de vida? Me irrita muito, sabe? Aquela coisa de eu ter que fazer algo que eu não quero. Isso sempre foi uma questão para mim. Tem pessoas que não, que já vão... tem que fazer fácil, tudo bem. Eu não, isso para mim é uma questão, me irrita profundamente eu ter que fazer algo que eu não quero fazer. E eu tenho procurado fazer coisas que é o que eu quero. Eu tenho procurado priorizar as minhas vontades. Só que somos adultos e entendemos que às vezes não tem como. Tem lugares que a gente tem que ir, tem coisas que a gente tem que fazer. Mesmo assim, eu tenho me priorizado. Eu tenho procurado fazer coisas que não me irritem. Coisas que seja de valia para mim. Que eu vá trabalhar a minha mente, que eu vá me sentir bem, que eu vá fazer com prazer. Porque eu entendo também que quando a gente faz uma coisa que não é prazerosa pra gente, quando a gente faz algo que a gente não tá afim, a coisa não flui, a coisa não anda naturalmente, a coisa não é boa, não é natural. Às vezes até fica legal, mas não é como poderia ficar se a gente tivesse feito com prazer, com qualidade, com vontade. E o que hoje você tem vontade de fazer? Você tá no emprego que você tem vontade de estar? Você tá com a pessoa que você sente vontade de estar com ela? Você tá numa roda de amigos que são amigos que você sente vontade real de estar com eles? Ou só tá ali passando tempo, ou só tá ali porque é uma obrigação, ou só tá ali porque são esses que tem, é o que tem pra hoje? A gente tem que se perguntar isso diariamente, sabe? E se for um emprego que você não quer, o que você vai fazer hoje para isso mudar? Para que você venha romper? Eu tô vivendo isso hoje. Eu quero mudar a minha área de atuação, sabe? E eu ainda não sei como. Porque eu ainda não sei se eu permaneço na minha área ou se eu mudo. E eu tô trabalhando nisso na minha mente para me encontrar. Claro, eu tô pedindo muito direção a Deus. Mas a gente precisa ressignificar o tempo todo para não cair na comodidade, né? Amigos, não foi nem eu que fiz a limpeza, eu acho que foi o próprio Deus, porque a minha energia mudou e com isso muita gente saiu. E que bom que isso aconteceu. Hoje eu vejo isso como uma forma muito positiva, muito feliz, sabe? De não ter aquelas amizades todas, mas ao mesmo tempo estar em paz. E naturalmente estão chegando outras amizades, e isso também está sendo muito legal, está sendo de muita valia para mim. E você, como que você está vivendo hoje? O que você está fazendo por você hoje? Uma coisa que eu parei de fazer, eu fazia muito, era ler livros. Principalmente livros na área da lei da atração. Era algo que eu gosto, tenho feito muito pouco. Não tenho conseguido organizar meus estudos. Tanto meus estudos da igreja, que eu faço um curso específico na igreja, quanto o meu curso de terapeuta. Não estou conseguindo. Mas eu não vou culpar a minha rotina, vou culpar a mim, porque eu tinha um tio que ele falava assim, o homem faz o seu tempo. E eu nunca esqueci disso, sabe? E eu sempre que eu lembro sobre o tempo e lembro sobre as coisas que eu preciso priorizar e organizar na minha vida e na minha agenda, eu lembro do meu tio Val. E ele falava, e ele nem era meu tio de sangue, mas era meu tio do coração. E ele falava isso, porque geralmente, naquela época eu devia ter meus 16, 17 anos, eu queria sempre estar lá, sempre estar com ele, sempre visitá-lo, e eu não conseguia. Ia pouquíssimo. E hoje eu me frustro por isso, porque eu priorizei coisas e situações que não valeram a pena, e eu poderia ter passado mais tempo com ele. E ele falava isso, o homem faz o seu tempo, e aquilo me marcou, porque realmente precisa ser assim. Nada como a sabedoria, né, das pessoas mais velhas, né? E aquilo me martelava desde aquela época, para ver, eu era uma jovem. E até hoje isso ficou para mim, ele nem tá mais aqui entre nós. Mas isso me marcou, sabe? O homem faz o seu tempo. E o que a gente tem feito com o nosso tempo? O que a gente tem priorizado? O que a gente tem escolhido para nossa vida? Com quem a gente quer estar de verdade, sabe? Com quem a gente quer viver realmente? Porque a vida é uma só e a gente precisa priorizar isso. E é interessante isso, porque a nossa agenda é tão corrida.
Essa semana toda aconteceu coisas assim que eu não queria estar, eu não queria fazer, e lugares que eu precisava ir. E essa semana foi uma semana para mim muito chata, porque destruiu a minha rotina na academia. E como eu já até falei aqui, que a gente precisa fazer o básico bem feito, e o básico bem feito é dormir bem, se alimentar bem e praticar um esporte, treinar no meu caso. E eu não consegui fazer isso. Essa semana foi muito ruim. Eu tô dormindo muito mal, estou me alimentando muito mal e não treinei como eu deveria treinar. Hoje eu vou treinar ainda, mas eu já sei também que o treino não vai ser de excelência, porque vai ser corrido, porque depois eu tenho outras coisas para fazer ainda. Então, mas eu vou fazer, porque tem que ser feito. Tem coisas que eu não posso abrir mão, porque já que o homem faz o seu tempo, eu estou fazendo o meu tempo e eu sou a pessoa, a governadora da minha vida. Eu governo a minha vida, então eu preciso me organizar de acordo com isso. E eu parei aqui para fazer esse vídeo, sabe? Que foi uma coisa também que eu perdi um tempo, porque hoje tinha reunião na escola da minha filha e eu perdi o horário. Eu achei que fosse um outro horário e era um horário menor, ou seja, eu cheguei 15 minutos depois e perdi o horário. E eu não posso nem ficar revoltada com nada, porque foi um erro meu. Eu não li. Eu tinha informação, né? E não li. E até a palavra de Deus fala sobre isso, né? Fala sobre a informação, como quando a gente tem a verdade, né? Quando a gente tem uma verdade, quando a gente conhece aquilo, quando a gente tem aquela informação, tudo muda, né? E eu não consegui. Enfim, foi bom, por quê? Porque todas as coisas também cooperam para o meu bem. Eu não ia fazer vídeo hoje e vou conseguir gravar esse vídeo. Isso já é legal também, porque eu vou conseguir gravar um vídeo, porque era uma coisa que eu determinei, que eu iria gravar vídeos por dia. E como eu não gosto de gravar vídeos, um dia gravar vários, eu gosto de gravar, tipo, o que eu quero falar, eu vou falar naquele dia, mesmo que seja um vídeo só, seja 5, vai ser o que eu sentir vontade naquele dia para postar naquele dia. Porque eu acho que isso vai fluir mais natural. E eu tenho visto o crescimento do canal através dessa energia. Da energia do espontâneo, do natural, do fluido, do solto, do que está acontecendo, do que eu estou vivendo e quero passar para vocês. E vocês estão trazendo para mim essa troca. Estão passando para vocês o que vocês querem, o que vocês estão vivendo, o que vocês já entendem, o que não entendem. E eu estou recebendo mensagens de coisas que é legal para mim, para o meu crescimento também. Então essa energia que a gente está criando aqui, eu acho muito importante. E hoje eu não iria conseguir gravar o vídeo. E por eu não ter conseguido essa reunião hoje, que também não era uma coisa nada urgente, era uma coisa só para entrega de provas, então era uma coisa simples, não é nenhum problema. Enfim, mas eu gosto de cumprir o que eu determino na minha agenda. E hoje isso foi uma coisa que eu não determinei, mas porque eu procrastinei. E isso é o grande lance, a gente tem que ter estratégias para não procrastinar. E eu tenho essas estratégias, porque como naturalmente quem tem TDAH procrastina muito, eu já tenho as estratégias para isso. Eu já tenho uma agenda do dia, eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer naquele dia, eu já tenho horários estipulados em blocos onde eu posso fazer isso e depois daquele horário eu já não posso mais. Então eu já tenho isso muito bem definido. Os horários que eu vou treinar, se é à tarde ou à noite, era de manhã também, agora eu vi que fica muito puxado para mim, porque eu tô dormindo mal. Então, assim, tudo a gente coloca em ordem, né? Para poder não gerar gatilhos da gente, né, procrastinar, que é o meu caso. Mas, enfim, o vídeo de hoje é para falar sobre isso. O que a gente está fazendo com o nosso tempo. Se a gente fosse... Eu nem ia falar, muitas pessoas falam assim, se você só tivesse 2 meses de vida, eu não quero nem falar sobre isso, porque isso é muito pesado. Mas se você tivesse metas a cumprir durante esse ano, quais são as metas que você já começou a botar em prática para poder você conseguir chegar ao teu objetivo? Tem muitas coisas que eu já comecei, mas tem outras que estão me irritando, que eu ainda não comecei. Como essa área do meu estudo, como essa área do que eu vou fazer de mudança de trabalho, porque eu já determinei que eu quero mudar o meu campo de atuação, mas eu ainda não sei de que maneira. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Esse é o grande lance. Como a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer? Somos adultos, somos maduros, estamos colapsando a nossa mente. O nosso subconsciente já está trabalhando ao nosso favor. Então, o que a gente precisa fazer? E é disciplina, gente. É muito simples. É disciplina. Tem coisas que não tem como espiritualizar, não tem como jogar na conta de Deus, não tem como jogar na conta da neurociência. É a nossa posição, é a nossa disciplina, é a nossa determinação. E hoje é isso, hoje eu vivi isso, sabe? Essa semana inteira eu tenho vivido isso, porque eu não determinei, porque eu não fiz da maneira correta, sabe? Eu não
não treinei da maneira correta. Eu preciso treinar da maneira correta para eu ver resultados. Porque eu tô focada em ver determinados resultados no meu corpo que eu não tô conseguindo ver, porque eu não tô me alimentando bem. Porque ontem eu fui por um rodízio de massas que foi uma porcaria, eu ainda gastei grana e não foi interessante para mim, porque eu não vi qualidade no produto que eu paguei. E ao mesmo tempo, com isso, gerou açúcar dentro de mim e eu não tô indo treinar. Então vocês entendem que vai gerando uma bola de neve? E isso não é legal? Porque a gente precisa se... Já que eu já sabia há um mês que ontem eu teria que estar nesse evento e era um evento que tinha massas. Eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que focar muito no cardio. Essa semana não poderia ser uma semana ruim para mim no treino. Eu tinha que focar de uma maneira absurda para eu não ficar, e nem é porque vai engordar por causa disso, nem isso. É para o meu psicológico não ficar abalado, não ficar estressado, porque tudo está na nossa mente, a nossa mente nos governa. Tanto é que tem gente que come horrores e não engorda, porque a mente daquela pessoa está determinada a não engordar, ela focou naquilo e ela sempre fala, meu metabolismo é excelente. Ela aceitou aquilo dentro dela, entendeu? Porque a nossa mente nos governa. E não é nem essa questão, é a questão do me irritar, porque eu me irrito com muita facilidade. Eu procuro não me irritar, porque eu sei que quando eu me irritar, eu vou me irritar com facilidade, entendeu? Então eu procuro evitar. E talvez você seja assim, ou talvez também não, talvez você seja de boaça, tipo, não deu, vamos pra próxima. Mas isso me incomoda. Então, o que a gente tem que fazer hoje para organizar de uma maneira que a gente flua e não retrocesse, entendeu? E uma coisa eu sei, a academia é primordial para mim. Eu me sinto com a consciência pesada quando eu não treino. Eu me sinto mal quando meu treino sai ruim. Eu me sinto mal quando eu não faço a sério do jeito que eu tenho que fazer. Isso me irrita profundamente. O que te irrita? O que você quer mudar? O que você quer ressignificar? Me conta, que eu também quero saber se eu tô louca, maluca aqui sozinha, ou se você também tem suas questões. Porque eu entendo que cada um tem suas questões em pontos diferentes, óbvio, né? Mas a gente precisa mudar, sabe? A gente precisa ressignificar de verdade isso. Ou para não deixar a gente se frustrar, ou não ficar doido, ou então simplesmente para cumprir o que está programado. Porque o nosso corpo precisa, assim como a nossa mente, né? Eu tenho que voltar a ler bons livros, eu parei, eu estagnei. Eu tenho que organizar meus horários. Isso tudo depende de mim. Isso não depende da neurociência, isso não depende da minha fé, isso não depende da minha... Depende de nada, só depende de eu me posicionar e fazer o certo. Tem coisas que a gente não pode colocar um mimimi e se fragilizar e culpar o coleguinha do lado, ou culpar a outra pessoa. A gente não pode se culpar, é a gente. Então o que hoje a gente pode fazer para fluir, sabe? Esse vídeo é mais um alerta pra gente do que a gente pode fazer para não dar esses moles. Porque a gente às vezes dá mole sem necessidade. Hoje eu quis dormir até mais tarde. Eu dormi até mais tarde, eu acordei tarde. Eu quis ficar mais tempo quieta. Eu quis ficar mais tempo na cama. Eu quis ficar... Eu levantei só para almoçar, depois eu deitei de novo. Eu poderia já ter levantado, tomado banho, agitado a vida. Mas eu quis me dar esse tempo. Só que durante a semana toda eu já me dei esse tempo. Porque eu procrastinei. Então eu não deveria fazer isso. Então a gente entende também que quando a gente começa mal uma semana, parece que a semana toda vai mal. A semana toda vai dando ruim, vai dando erro. E a gente não pode ser assim, sabe? A gente tem que determinar coisas e seguir pra gente ficar em paz e ver o resultado bom. E ver o resultado coerente, sabe? Um resultado produtivo pra gente. A gente precisa ser assim. Agentes de... sermos os agentes de transformação do nosso corpo, da nossa mente, da nossa agenda, porque tudo começa pela gente. Óbvio que as bênçãos nos perseguirão, mas o que a gente está fazendo também para poder estar aberto para as bênçãos chegarem, sabe? Eu acho que hoje é bem isso. Hoje eu ainda não cumpri toda a agenda que eu tenho que cumprir. Eu queria colocar coisas a mais para fazer, mas que bom que eu tô aqui gravando esse vídeo também. Infelizmente não vou conseguir gravar mais de um, mas eu também não iria gravar um, então já tá incrível. E eu vou aproveitar que eu não consegui ir para reunião e vou agitar outras coisas. E a vida segue assim. E que a gente consiga fluir, que a gente consiga ver o lado positivo, o copo mais cheio do que vazio, que a gente consiga produzir. Eu acho que esse é o grande lance, sabe? A gente não tem que ficar pensando na aposentadoria, nas férias, na escala 6 ou 7 por tanto. A gente não tem que pensar isso, a gente tem que pensar em produzir o tempo todo, sabe? E produzir com qualidade, com amor, com paixão.
Porque quando a gente produz dessa maneira, nunca será um peso, nunca será cansaço, nunca será um problema. Porque a gente está no nosso tempo, vivendo a nossa vibe, cumprindo a nossa agenda do jeito que a gente quer. Porque a gente determinou que a gente ia querer assim. E que a gente possa viver assim. Tanto em qualquer área da nossa vida. Na área financeira, na área espiritual, na área das nossas amizades, ou no nosso trabalho, independente da área que for. Que a gente venha ter domínio, venha ter rédeas. Que a gente venha fazer o nosso melhor e venha estar feliz vivendo isso, sabe? Feliz nesse momento, feliz produzindo, sabe? Com explosão no coração de alegria. Que a gente venha viver isso hoje. É isso que eu desejo para você e desejo para mim também. Porque essa semana para mim não foi uma semana boa. Mas eu acredito que eu vou organizar de uma maneira que a partir de segunda eu já consiga adequar tudo do jeito que eu quero. Espero que isso aconteça para você também. Me conta aqui como que tá sendo isso para você. Se você consegue focar e não muda, não corta ou não. Se você acaba extrapolando. É isso, gente. É isso. O que você tá fazendo com o seu tempo hoje? Era isso esse papo que eu queria ter. Um beijo. Tchau.